os movimentos são na hora certa. Então, assim, parece que o Gabigol, aquela declaração contra o Atlético Mineiro, foi exatamente na hora certa da competição. Teria que acontecer naquele jogo. O que ele faz no Maracanã dos pênaltis, por culpa dele ou não, mas teria que acontecer naquele momento. A torcida tem... Imprensa paulista rasga elogios ao Flamengo e Gabigol, hein? Vamos tá vendo aí, vamos ver também sobre jogadores chegando no Flamengo, temporada 2023, então assiste o vídeo completaço, se inscreve no canal, meu amigo, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, gigante, aperta ele, amassa ele, quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento, aciona o sino da notificação e amassa o like, vamos tá vendo essas notícias aqui, beleza? Vamos embora pro vídeo, galera. O Yuri Alberto, ele deu uma entrevista num podcast agora recentemente e ele resgatou o que aconteceu na final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Dá uma olhada na declaração dele, que eu quero... O capitão adora falar de Corinthians e Flamengo juntos, assim, no mesmo jogo. Depois ele que fica passou, super sim. feliz. Yuri, vamos ouvir o Yuri. Irmão, Nossa, eu jurava mano, que o Corinthians ia ser campeão, Isso irmão. aí foi tristeza, Vamos Felas. falar pra você. Quando acabou o jogo, nós tava reunidos ali pras penalidades. Você olhava pra arquibancada, irmão. Os torcedores do Flamengo com ele desse tamanho assim, ó. Estádio um silêncio, mano. Não, eu lembro, tava Aí o filho da mãe do maluco. Gabigol vai lá, Não, ele, bate o pênalti e o filho ele da mãe... mudou o amar. jogo. Parceira, né? Muito, muito. Gente boa pra caramba. Ele é parceiro nosso também. Beijo pro pessoal do Podpah, que cedeu pra gente a entrevista do Yuri aí. Eu acho que assim, quando a gente projetou esse confronto, o que a gente dizia é, o Flamengo é muito superior, sim, mas se for aos pênaltis, a vantagem se inverte, não só pelo contexto, mas pelo fato de ter o Cássio do outro lado. Cássio, eu estava no Maracanã. E ele não tá mentindo, não. Como historiadora? Historiadora das coisas do bom futebol. Tá. Quando começa a cobrança de pênalti, é um silêncio sepulcral. No ar, assim. E depois que o Gabriel vai lá, converte e anima, porque ele chama, né? A imagem parou ali, mas ele faz assim, ó. Ele vai ali onde fica as principais organizadas do Flamengo e ele chama pro jogo. Isso muda o jogo. Muda. O capitão já teve ali. Ele né? O jeito que ele chamou ali a responsabilidade. Exatamente. E ele Não só sabe os fazer flamenguistas isso. sentiram aquilo naquele momento que poderia virar o jogo e tá mais pro Flamengo. Os corintianos sentiram também. Eu não estava no Maracanã, mas vendo a comemoração do Gabigol após marcar o pênalti, você fala, ih, rapaz, agora vai mudar de lado o favoritismo. Porque a gente não viu isso no Cássio. Por exemplo, tudo bem, o Cássio é um mega pegador de pênaltis, fez a melhor temporada, na minha humilde opinião, da carreira dele no Corinthians em 2022, mas não conseguiu ser o protagonista dos pênaltis. Não conseguiu. E o Gabigol converteu a cobrança dele e se tornou protagonista não só pela cobrança, mas pela forma que ele celebra e traz o Maracanã inteiro. Ele transformou o Flamengo faz assim, ó, no inferno. Lembra contra o Galo? Olha o poder que ele tem. Como ele sabe, ele é inteligente, midiático, ele sabe mobilizar. Ele se sai em apropriou desvantagem disso. do Galo e ele que lança a história do inferno, né? Sim. Você já viu o inferno que vai enfrentar. E o Flamengo acabou superando, né, depois, né? Transformando isso. Ele, com um gesto, basicamente, né, com a vibração, ele transformou um estádio que estava ali num silêncio sepulcral num inferno, de novo, né? Aí você vê a capacidade que ele tem. Não, e a prova disso, Bubu, é ver como o Yuri Alberto guardou tanto isso, cara. E respingando na seleção, né? Porque o Gabigol já deu uma letra ali pro Tite. Ele já está na seleção, né? Nas comemorações ali com o Flamengo recentes, ele mandou uma letra pro Tite, olha, tal. Talvez falte esse tipo de jogador, né? Em quase todos os clubes brasileiros e talvez até na seleção brasileira. É isso que eu queria saber. Né? Um cara que faça isso, né? Que chame a torcida brasileira em algum lugar, em um momento difícil, para uma cobrança de pênalti. Ficou marcado 98 contra a Holanda, minha Holanda. Os zagalos pegando cada um pelo colarinho ali. Vamos lá, vamos ganhar esse negócio. Sabe? Eu vejo um pouco disso no Richarlison, talvez você falou de seleção. Tal, Eu não acho que se compara, não. Responsa, mas o Gabi... Não é ali fácil, nessa viu, Dani? questão... Essa conexão que o Yuri Alberto fala que o Gabigol tem com a torcida do Flamengo, ela não é fácil. Porque, assim, muitos jogadores tentam isso, né? Você vê que às vezes o jogador chega em um lance e gesticula pra galera e aí um núcleo pequeno acaba correspondendo. Para você fazer um movimento e aí o estádio todo vir com você, assim...
além desse jogo, além do pênalti que o Yuri lembrou, para mim o que fica mais marcado foi esse episódio do Atlético Mineiro. Porque uma declaração de um jogador, ela mexeu com a nação toda, não só quem foi ao Maracanã, mas quem estava fora, lembra? Porque assim, o Maracanã virou um inferno. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro chegar no hotel, né, eram faixas no Rio, nas pontes, era, sabe, o hotel, tudo por uma declaração de um jogador. E que se não fosse o Gabigol, se fosse qualquer outro jogador, se fosse o Arrascaeta, se fosse o Everton Ribeiro, se fosse o Davi Luiz, teria uma repercussão, mas não contagiaria tanto o torcedor. Teria que vir dele. E é tão difícil isso, eu acho que essa conexão é tão difícil, é tão bacana, quando um jogador, ele tem esse... a palavra é um controle sobre a massa, né? Então, assim, o movimento que ele faz, ele incendeia, ele puxa, e aí os movimentos são na hora certa. Então, assim, parece que o Gabigol, aquela declaração contra o Atlético Mineiro, foi exatamente na hora certa da competição. Teria que acontecer naquele jogo. O que ele faz no Maracanã dos pênaltis, por culpa dele ou não, mas teria que acontecer naquele momento. A torcida tem que se incendiar naquele momento. E é bacana o Yuri Alberto reconhecer isso, né? Ele fala um monte de palavrão na sequência, porque estava tão próximo para o Corinthians naquele momento e acabou, após isso, virando um cenário, né? Então, tirou um pouco a segurança do Corinthians e passou para o Flamengo. Primeira coisa, quando o Gabigol fala algo, quando ele faz algo em campo, ele é o maior jogador de uma geração. Sim. E ele é, para alguns flamenguistas, ou para parte dos milhões de flamenguistas, estamos falando de uma torcida que, por exemplo, a torcida do Flamengo é 4 vezes maior que a população de Portugal. Né? Mais ou menos, Portugal tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. 10 vezes maior que a população do Uruguai. Então é isso, é uma Argentina. Então, quando você está mexendo com muita gente, grande parte dessas pessoas acha o Gabigol o segundo maior jogador da história do clube. A única unanimidade é o Zico, que eu sei. Isso é muito difícil. Aí, então, esse é o sagrado, intocável. E o Gabigol entrou na lista do sagrado. Quando esse cara se manifesta, é muito grande. Quando esse cara faz algo em campo, fica muito grande. Quando esse cara faz um gol de pênalti naquela hora... E ele tem o gesto dele. E não é um gesto pensado, sabe? Aquilo ali tá... Ele é carismático naturalmente, isso não se compra, ele tem. Ele tem carisma para quem o ama e ele é detestado pelas outras torcidas. Perfeito. Quando ele faz assim para a torcida do Corinthians, né, daquela sossega. E eu acho que isso faz parte do futebol. Mas o carisma não é ser amado. Para mim, o carisma é você atrair atenção naturalmente. Perfeito. O que isso vai causar depois é outra história. Porque eu já coloco carisma e estigma, que as pessoas às vezes ficam estigmatizadas. Assim, coloquei os dois, que os dois atraem atenção. Mas, de qualquer maneira... Ele não passa batido. Sim. Tudo que ele faz é muito grande. Então, quando ele faz o gol ali de pênalti, para mim é ali o pênalti mais difícil de ser cobrado daquela série. Acabaria ali, né? E é ele. Só o Rodinei vai depois para porque é o Rodinei cobrando o pênalti decisivo. E é ele. Ele faz aquele gesto, ele olha para a torcida. Flamengo, faz, sabe, tipo assim, o gesto da força. Vai lá para outra torcida. É óbvio que isso fica muito marcado. E o jogador está em campo vendo. Porque o jogador do time quer ganhar. E o Yuri Alberto, que é um excelente jogador, que talvez consiga, ao longo da carreira dele, uma carreira maior que a do Gabigol na Europa. Não estou falando que ele é melhor que o Gabigol, mas talvez consiga jogar em um clube europeu jovem, né? Mais do que o Gabigol consiga jogar. Ele, obviamente, fica aí, posso usar o termo aqui nesse horário? Claro. Fica puto. Não é esse, mas pode. Desculpa, você autorizou. E ainda bem que é assim. Porque seria muito ruim se aquelas pessoas do campo olhassem aquilo ali e falassem, cara, tudo bem, o jogo não sei o quê. É lógico que o grande segredo do futebol é que você deixa as suas rivalidades lá dentro. E recomeça elas lá dentro. Quando sai, você aperta a mão, né? Você pode, sabe, ter amizade com aquele cara que chegou no campo e deu uma chegada mais forte, não para quebrar, não maldoso. Claro que não. Né? É essa a lição do futebol. Então, eu acho que o Yuri Alberto já fica para o próximo confronto entre as equipes. Tá ali já. E outra não coisa, é qualquer jogo. Já tá ali. E isso vai tornando o futebol cada vez mais rico, né? O Gabigol, com essas ações, ele comprova, na minha humilde opinião, o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo e o Gabigol mais decisivo. E ele não é decisivo apenas em campo. Sim. Nas atitudes. Aqui vai virar um inferno, dá uma segurada torcida. Ele se mostra decisivo em todos os aspectos. E isso traz também para o Yuri Alberto uma lição. Porque ele também responde por um grande clube que é o Corinthians. E ele viu um cara chamar a responsabilidade de um jeito que definiu um campeonato.
Então, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim Não, o Gabigol, além do campo, é o mais decisivo do né, Brasil. Ele dá aula não é de futebol, aula de comunicação, né? O Flamengo agora na fase boa, na comemoração do título, que ele mandou uma letra, foi corajoso, né? Depois até sobre o Tite. Mas ele fala assim, eu já estou numa seleção. Sim. Perguntando pra ele assim, o Flamengo é uma seleção, eu estar aqui é uma alegria. O Flamengo é favela. Né? Olha como ele toca na questão social, a representatividade que ele tem para a torcida do Flamengo e para boa parte da população brasileira. Ele uma vez veio no Allianz Parque, os garotinhos, os mascotinhos do Palmeiras querendo tirar foto, tocar nele, sabe? Aquela coisa que você vê assim, o Cristiano Ronaldo, o Messi... Quando a torcida adversária tá vaiando ele no aquecimento, ele... Então, ele é um cara muito inteligente... então ele sabe cativar a própria torcida, sabe causar na imprensa com o cabelo, com o gesto, com a comemoração. Tem gente que faz isso de forma muito premeditada. Pensa, né, jogadores, eu vou virar uma estrela, vou começar a aparecer em programa não sei o quê, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o meu comportamento que eu vou fazer. Ele me parece um cara muito inteligente e preparado. É natural, mas ele... elevou isso aqui como hoje nenhum outro jogador não adianta elevou. fazer e não concluir. Até porque ele tem os 2 gols contra o River Plate, o gol nessa Libertadores. Engraçado, é óbvio. tem um monte de mensagem elogiando o Gabigol, mas uma me saltou os olhos aqui, que é do Edson Araújo. Ele fala, ele só tem esse controle nos torcedores do Flamengo do Rio. As demais torcidas detestam ele. É o que a gente está falando. As crianças não. As crianças não. Isso é uma coisa que cria rivalidade. Torcedor do Flamengo do país inteiro, não só do Rio. Lógico. Ele não teria esse efeito na seleção. Não tem. Ô, Dani, a gente está lendo ali alguns nomes curioso. ali. Ali põe o Romário. O Romário ele tinha o poder do quê? Enquanto ele estava no Flamengo, a torcida do Flamengo amava o Romário e as outras odiavam, o do Vasco. Aí quando ele ia pro Vasco, a torcida do Vasco amava e a do Flamengo odiava. Ele conseguia transitar nos clubes onde ele era odiado e transformar isso em amor rapidamente, né? Eu acho que o Gabriel é assim. Então, a gente não sabe porque o Gabigol no Santos e agora no Santos, Flamengo. Exatamente. É curto, o Romário ele circulou por mais clubes, olha como ele é tratado na Vila quando ele Mas vai eu falo, olha, assim, só para citar jogadores que têm esse perfil, né? A força de um atleta. Você acha que na seleção ele não poderia desenvolver isso? E aí eu não estou falando de jogar, tá? Eu não estou entrando na questão técnica. Eu acho que tem realmente muitos jogadores ali para fazer a função que ele estava fazendo, principalmente de lado de campo. O Gabigol, centroavante, é uma coisa. Mas aí quando ele vai, ele não entrega o que o Tite precisava. Não estou entrando na questão do campo. Estou pensando em torcida. Ele não é um jogador que poderia causar essa mobilização? Para causar essa mobilização, ele precisa fazer gols decisivos como fez no Flamengo, precisa resolver jogos como resolveu no Flamengo. Eu acho que para ele seria importante, por quê, Dani? Porque hoje isso é uma verdade. As crianças gostam do Gabigol. O torcedor que é um adolescente, adulto, já de outros clubes tem um pouco de rejeição. Então, assim, ele é muito forte com a torcida do Flamengo. É lógico, quanto mais jogos importantes, gols decisivos, eliminação de adversários, mais você toma corpo com relação a isso. Então, hoje ele é isso. Ele é visto com muito carinho pelo torcedor do Flamengo. Mas se eu chegar aqui e falar assim, a torcida do Palmeiras gosta do Gabigol, é uma grande mentira. Capitão, os caras odeiam ele pelo que ele fez. A seleção, ele é folgado. Ele é folgado. A seleção poderia mudar um pouco isso. Ele não é o Vinícius Júnior. Talvez alguns gols. O Gabigol vai pra Copa, ele faz um gol. No bom sentido eu tô falando isso. Você falou de capitão. Vem a imagem para mim do Thiago Silva, Copa 2014. O lance que é uma disputa de pênalti. É o contrário do Gabigol. Ele sentando na bola, meio que derrotado, chorando ali, né, mostrando tensão. E o Thiago Silva, tudo indica, vai ser o capitão do Brasil nessa Copa, né? O Tite acabou com o rodízio. Ele aprendeu muito com esse pela questão da idade, o Daniel Alves não deve ser titular, então o Thiago Silva deve ser o capitão do Brasil. Sim. E é um cara que carrega essa marca de, num momento de dificuldade, de tensão, ele botou meio que o Brasil para baixo e todo mundo chorando junto com ele ali. É por isso que eu falo que o Gabigol tinha que ser convocado. Não tem esse jogador na seleção. Esse cara, o Gabigol, ele é foda. Porque tem criança me vendo. Ele é foda. Isso aí mesmo. Vamos tá vendo agora as notícias, tá? Sobre o Gilberto, lateral direito do Benfica, que pode pintar no Flamengo. Vamos tá vendo. Olha aí, galera, informação importante, tá? Quem deu ela primeiramente foi o Deco SRN, sobre esse reforço que vai estar chegando, pode chegar no Flamengo, ó. Na mira do Flamengo, lateral direito de 29 anos, que jogou no Fluminense, aliás, jogou no time do Jorge Jesus do Benfica. Gilberto entra no radar do Flamengo para 2023. Empresário do jogador do Benfica, o Bruno Macedo, se reuniu com Marcos Braz aqui no Rio de Janeiro. Contrato brasileiro com o Benfica vai até junho de 2025. Informação importantíssima, hein, meu querido? Se aprova,
Gilberto no Flamengo? Deixa aí nos comentários e mais tarde a gente volta com mais informações sobre reforços no Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Saudações brunegras.